Vamos lá para mais um exercício. Então, mais um exercício da atividade avaliativa. Esse exercício falava o seguinte, né? Por conta da própria situação financeira instaurada, né, no cenário mundial, algumas famílias perderam o emprego. Estou contextualizando com o que estava lá na atividade, né? Sendo assim, uma determinada empresa lá resolveu ajudar alguns colaboradores e realizou uma entrega de bolsas auxílios de acordo com o seguinte critério. Então, o critério era assim, né? Salários menor do que 2.000. Quem tem até 2 dependentes ganhava um auxílio de R$400. Menor do que R$2.200. E acima de 2 dependentes ganhava 500. Salários entre 1.200 e R$2.000, quando tem 2 dependentes, ganhava um auxílio de 350 e acima de 2 dependentes, R$450. Quem tem um valor de salário acima de 200, de 2.000, não ganha, ok? Então, esses são os critérios para receber ou não o auxílio. O critério base, na verdade, é a faixa salarial que vai ser avaliada, ok? Nesse caso, então, veja, não é pedido pelo enunciado para ser feito isso para 30 funcionários, como era o exemplo anterior, ou para 50, ou para 100, só diz para fazer essa análise. Então, nesse caso, a gente sempre vai precisar usar a ideia de laço de repetição. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Eu já fiz a correção de vários, e assim, eu vou tentar fazer um pouco diferente, só para mostrar uma outra ideia, tá? Até porque quem já fez, já tem a devolutiva mesmo, então vou mostrar uma outra ideia que colocaram dessa forma, sim, tá? Mas eu só vou tentar explorar essa, porque essa foi pouco explorada pelos exercícios que eu recebi. Então, eu vou chamar aqui de bolsa, auxílio, bolsa, auxílio. Variáveis. Tá. Antes de me preocupar aqui com as variáveis, informação que eu preciso receber, né? E tá bem clara ali. Para eu analisar se vai, e esse é o objetivo, indicar qual que é o valor do auxílio, tá? No final, o que pede é assim, cria um algoritmo que leia o salário e a quantidade de dependentes e informe qual o valor do auxílio será pago. Perfeito? Só isso. Então, eu preciso receber a informação, né? Qual o valor do salário, né? Então, imagine que tem lá um escreva, informe o valor do seu salário, né? E daí tem ali o leia. Eu vou direto colocar o leia, que é o que interessa para a ideia do algoritmo, né? Da estrutura do algoritmo. Então, eu vou criar uma variável aí chamada sal. Leia sal. E eu preciso também ler a quantidade de dependentes. Leia DP. Vou chamar a variável aqui. Então, a minha variável sal, que eu vou falar que ela é do tipo real. E a minha variável DP, que eu vou falar que é do tipo inteiro. Percebam que são 2 tipos distintos, né? Ok? São 2 tipos distintos, porque assim, quantidade de dependência não vai ter 2,5 filhos, né? Enquanto que o valor do salário vai ter casa decimal. Então, precisam ser de tipos distintos, ok? Lemos as 2 informações, agora eu vou fazer aquele teste ali. Eu vou testar o salário. Se o salário for menor do que 1.200, menor ou igual, né? Então, daí você pode ter falado, mas tem ali, se salário for menor ou igual a 1.200 e até 2 dependentes. Ok, poderia fazer o teste aqui direto, tá? Ou, por isso que eu falei, mostrar outra ideia. Deixa eu colocar em outra cor aqui. Se isso aqui for verdadeiro, ele vai entrar aqui, ó, C. E vou pegar minha variável DEP. Se DEP for até 2, menor ou igual a 2, então eu vou criar uma variável aqui chamada auxílio, recebe, quanto? 400. Se não, auxílio recebe 500. Perceba o que acabou de acontecer aqui. Por isso que eu falei, uma ideia diferente do que eu vi na maioria. Veja, olhando a tabela aqui, quando o salário é até 1.200, eu tenho 2 opções. Quem tem até 2 dependentes ganha R$400, então se DEP for menor ou igual a 2, ganha R$400. Caso contrário, concorda? Pensa na reta matemática. Até 2, assim, né? Ó, vamos pensar na reta assim.
Tem aqui 0, 1, 2, 3, ok? E vai, né? Então aqui, ó, olha o teste que tá ali. Até 2 dependentes, até essa parte aqui, ele ganha 400. Acima de 2, ou seja, para cá, não interessa, ele tem 3, 4, 20 dependentes, não interessa. Ele vai ganhar quanto? 500. Ok? Não tem outra opção. Então eu nem fiz o teste. Olha lá. Testei primeiro se é menor, se não for, só pode ser maior. E dentro da onde? Desse condicional aqui. Vamos fazer de outra canetinha aqui. Esse daqui agora, testamos. Agora eu vou pôr um senão deste daqui. Veja que é um senão do salário, que é esse salário aqui, ó. Senão, se o salário for nessa faixa aqui, então se eu preciso fazer o teste, porque tem os salários acima de 2.000 que não vão receber nada. Então eu preciso fazer o teste. Se sal for menor ou igual a 2.000, nem preciso testar. Entre 1.201 e 2.000, por quê? Se ele não cair aqui, vamos pensar que o salário da pessoa é 1.500. 1.500 é menor ou igual a 1.200? Falso. Ele já vai pra cá. Vai direto pro senão. Então eu preciso testar se é até 2.000, que é o limite máximo aqui na tabela. Ok? Se for menor ou igual a 2.000, opa, olha o critério aqui, mesma coisa do anterior. Pegando canetinha de outra cor. Se DEP menor ou igual a 2, o critério ali é o mesmo, né? Menor ou igual a 2, então a minha variável alce, não declarei ainda, né? Não, tenho que declarar lá em cima. Alce recebe 350. Se não, mesma justificativa do anterior, nem preciso testar, se não for menor ou igual a 2, só pode ser maior. O alce, nesse caso, recebe 450. Ai, perdão, né? Um eu coloquei vírgula 00, outro sem vírgula 00. Tanto faz, né, gente? O 00 vai dar na mesma, em qualquer uma das duas situações, né? Fim C. Quase acabando, né? Quase. Porque aqui, ó, existe depois dessa tabelinha, existe o comentário ali falando, né? Para salários acima de R$2.000 não será pago o auxílio, ok? Então, nesse caso aqui, se não... Aqui, né? Veio aqui, agora veio aqui. Se não for nenhum desses dois casos, o que, que vai acontecer? Se não... a minha variável alce vai estar recebendo zero. A ideia do nada. Não terá nada para esta pessoa. Fim C. E fim C. Ok? Feitos os testes, de novo, não é a única maneira. Teriam outras formas. Como vocês mesmos, já vi em vários. Só que esse aqui, como foi pouco explorado, por isso que eu resolvi fazer dessa maneira aqui. Consegue enxergar aquele encadeamento aqui dentro, né, ó? Ó, olha os dois maiores, né, ó. Primeiro o teste do salário até 1.200. Depois o teste do salário entre 1.201 e 2.000. Aqui o zero, né, porque vai ser salários acima. Daí, ó, aqui até 1.200 faz o teste do dependentes. Dependendo da quantidade de dependentes aqui dentro, o valor é 400, se não é 500. Dependendo da quantidade de dependentes nessa categoria, vai ser 350 ou 450. Aí no final pede para escrever o valor do auxílio, né? Então a nossa variável alce, que eu tenho que declarar lá, escreva, oxe, deu na estica, escreva alce. Beleza? E fim. Deixa eu só colocar aqui a variável alce que foi usada e eu não tinha declarado. Foi só isso, né? SALDEP da variável alce, foi só. Gente, a alce também que vai receber o auxílio, né?
é um auxílio financeiro, então também precisa ser declarada como sendo do tipo real, beleza? Valeu? É isso aí. Obrigada, gente.